Nosso coração, Senhor, pois sermos teu povo, Senhor, rebanho do teu pastoreio. Entramos por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendemos graças ao teu nome, e te bendizemos, porque tudo vem de ti. Tua graça e tua vida. Pai, nessa noite de alegria e festa nos nossos corações, nós desejamos ainda um pouco mais. Vermos a Ti na Tua palavra. Vermos algo mais da beleza e da glória do Teu Filho. E algo mais a respeito da nossa imensa necessidade de Ti e do Teu amor. Abençoa-nos com Tua palavra. Nós somos Teus filhos. Alimenta-nos com Tua palavra. Cobre-nos com o precioso sangue do Teu querido Filho. E semeia a Tua palavra nos nossos corações. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Pela graça eficaz do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós iremos então retomar uma série de estudos que iniciamos já há alguns dias a respeito dos alicerces da nossa construção. Nós temos dito aos irmãos que nós temos como igreja, de modo geral, vivido dias de imensa necessidade de voltarmos ao princípio, ao que é essencial. Deixa eu trocar o falante aqui. Igreja, como igreja em geral, uma necessidade imensa de retornarmos ao que é essencial. Temos dito aos irmãos que Satanás, de alguma forma, se compraz em que a igreja esteja circulando em torno daquilo que não é o essencial. E, irmãos, nós não temos tido mais tempo para estarmos gravitando em torno de coisas que não são o foco, que não são a essência. Quantas pessoas, quantas famílias são capazes de viver a vida toda gravitando em coisas que não são a essência, mas não sem um triste resultado e uma triste colheita. Na vida cristã, na nossa relação com Deus, não é diferente. Enquanto nós estivermos gravitando em torno daquilo que não é a essência, mesmo que seja bom, mesmo que seja lícito, até mesmo indo mais longe, mesmo que sejam bênçãos de Deus, dádivas de Deus, das suas próprias mãos, se nós estivermos gravitando em torno destas coisas, nós estamos condenados a uma vida espiritual medíocre. E Satanás tem tido, de alguma maneira, lugar na vida dos santos, de modo geral falando, para nos chamar a atenção àquilo que não é a essência. Irmãos, há muitas coisas significativas no meio do povo de Deus, que tem um lugar de importância. Quando nós vamos colocar as coisas em lugar correto em nossa casa, cada coisa ocupa o seu lugar. Se nós tivermos uma casa corretamente mobiliada, cada móvel cumprindo a sua função, nós não colocamos cadeira no banheiro, né? Nós colocamos cadeira na copa, mesa na copa, nós colocamos móveis nos lugares adequados, a cama no quarto. Quando nós temos então as coisas colocadas adequadamente numa casa, isso é muito bom. Mas se nós não temos aquilo que é o foco na casa, ou seja, os relacionamentos, então nós temos uma casa muito boa, bem organizada, mas vazia. A casa de Deus, da mesma forma. E eu penso que como igreja em geral, nós temos tido necessidade,
ao mesmo tempo, tanto da organização desses móveis no seu lugar correto, o valor adequado de cada coisa e o lugar correto de cada coisa, para que então nós tenhamos a beleza do todo? Pois se entrássemos numa casa e achássemos um chuveiro na sala, uma cama na copa, nós íamos achar muito estranho. Então na casa de Deus, a mesma coisa. Nós precisamos que através do ministrar da palavra de Deus, nós tenhamos a ordem de Deus na casa de Deus. Agora, isso ainda é parte do propósito de Deus. Porque, é claro, o Senhor deseja que nessa casa, que esta casa dele, a casa de Deus, seja não apenas o lugar das coisas certas nos lugares certos, mas a casa de Deus seja o lugar de relacionamento, que é o que ele sempre intentou desde toda a eternidade. Lugar de relacionamento. Uma casa sem relacionamento é uma casa vazia. Não é um lar, né? É o que faz diferença entre casa e lar. Casa, de modo geral, todos têm, mas lar, alguns têm. E lar fala do relacionamento. Agora, irmãos, nós precisamos das duas coisas, para que então haja satisfação, tanto nos que vivem na casa, como aqueles que entram na casa. Da mesma forma a igreja. A igreja deveria estar provendo, em primeiro lugar, satisfação para Deus, que é o Senhor da casa, com os móveis adequados, no lugar adequado, os relacionamentos corretos, adequados em Cristo, satisfação a Deus, assim como esta casa deveria estar provendo plena satisfação para nós, porque a igreja é o lugar da habitação de Deus. A igreja é um povo que habita só. Nós não contamos com as pessoas do mundo para compartilhar de nossas vidas, porque isso é simplesmente impossível. Tente compartilhar das suas lutas espirituais se você é um cristão. Mas se você não conhece a Cristo, você não é um cristão. Você não faz parte desse grupo ao qual eu estou me referindo aqui. Você está separado ainda, né? Só pela graça de Deus e pela rendição ao Senhor Jesus, como foi o caso aqui do nosso irmão Rubem, você pode vir a participar dessa casa. Senão você ainda é um assistente. Mas se você é um cristão e faz parte dessa casa, você faz parte desse povo que habita só. Você nunca conseguirá compartilhar da sua vida espiritual com alguém que não conhece o Senhor. Ele não é nem mesmo capaz de te entender. Ele vai achar que você está ficando louco. Que você precisa urgentemente de uma ajuda psicológica. Quem sabe até de um sanatório. Seu caso é avançado. A igreja é um povo que habita só. É isso que a palavra de Deus nos diz lá em Números, capítulo 23. E não será contado entre as nações. É um povo que habita só. Irmãos, só nós entendemos a nós mesmos. Por causa do Espírito de Deus que habita em nós. Então, quanta necessidade nós temos de que essa verdade seja entranhada em nós. A igreja é um povo separado. Ecclesia. Chamados para fora. Nós somos um povo totalmente separados. Ninguém pode entender a igreja, a não ser o seu Senhor e a própria igreja. Então, irmãos, nós temos partilhado sobre esses alicerces da nossa confissão, porque há um desejo no coração de Deus de que esses móveis, eles sejam colocados no seu devido lugar, cada coisa no seu devido lugar, para que essa casa possa ser uma casa, e que possa ser de casa um lar, em que verdadeiros relacionamentos são edificados, e em tudo essa casa, tanto como casa, como quanto lar, possa agradar a Deus. E também nos satisfazer. Aqui, né? Irmãos, o apóstolo Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele disse assim: eu te escrevo para que saibas como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo capítulo 3, se você abrir sua Bíblia, você vai localizar ali. 1 Timóteo capítulo 3, versos 15 e 16. Paulo diz: escrevo-te essas coisas a Timóteo, para que saibas como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus, casa de Deus, igreja de Deus, coluna e baluarte da verdade. E quando nós introduzimos essa série de estudos, nós já
partilhamos qual o significado dessas duas palavras. Os irmãos se lembram? Coluna serve para sustentação. É a única finalidade de uma coluna. E baluarte serve para proclamação. E, de modo geral, nessas duas palavras estão contidos todo o significado da igreja. A igreja é coluna, ela sustenta, especialmente algumas verdades chamadas de essenciais, até a morte. Essa é a igreja de Deus. Agora, ela não apenas sustenta essas verdades, mas ela proclama essas verdades. Ela proclama que há um só Deus. Ela proclama que há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Ela proclama que só por meio dele há expiação de pecados. Ela proclama que nós somos justificados somente pela fé. Ela proclama que esse seu Senhor morreu e ressuscitou dentre os mortos. E ressuscitando, ele repartiu conosco a sua vida ressurreta, pelo Espírito Santo que nos foi dado como um dom do alto, e que habita naqueles que nele creem. Ela proclama que há um povo nessa terra completamente diferenciado e separado pela graça de Deus de todos os outros povos. E esse povo é o corpo de Cristo, ó igreja. E a igreja proclama que esse Senhor que tudo isso fez, voltará para receber os seus santos, para habitar para sempre com ele, vendo até mesmo face a face, e para julgar o mundo com justiça e os povos com equidade. Esses são, de modo geral, os fundamentos da nossa confissão. E quando nós falamos sobre isso, nós citamos então 8 itens. Eu queria repeti-los aqui para os irmãos, que fazem parte da essência da nossa confissão. Irmãos, se nós negociarmos de alguma maneira esses itens, nós deixamos de ser, experiencialmente falando, verdadeiramente igreja. Nós vamos nos modular a algo que não é a igreja de Deus. Nós podemos continuar como um grupo social, pessoas que se gostam, que convivem, que até mesmo de alguma forma se preocupam umas com as outras, se servem, mas muitas entidades aí fora de algum modo fazem isso. O que diferencia a igreja não é isso. O que diferencia a igreja é exatamente essa fé como depósito que Judas, lá na sua epístola, quando escreveu, faz menção. Essa fé, Judas diz assim que nós cristãos devemos batalhar diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Nós já estivemos falando bastante sobre isso durante toda uma reunião antes do nosso irmão Nilton fazer essa série sobre Tiago. Os irmãos que acompanharam se lembram. Isso que Judas, lá naquele versículo 3 e 4, chama de fé, que uma vez por todas foi dado aos santos, não se refere à fé subjetiva, ao ato de crer. Não. Se refere à fé objetiva. Judas está falando de uns itens da verdade que foram dados à igreja como um depósito. Aquilo é propriedade da igreja. Ninguém possui a não ser a igreja. Nenhum grupo possui. Nenhuma seita possui. Nenhuma religião possui. Nenhuma entidade filantrópica possui. Ninguém a não ser a igreja. Então Judas fala assim, a fé, que de uma vez por todas, ele fala de um pacote, está vendo? A fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Então nós colocamos para os irmãos 8 itens, como que uma coluna vertebral dessa confissão. Quais seriam eles? O que a igreja tem que ninguém mais tem? O que a igreja sustenta e o que a igreja proclama? Em primeiro lugar, repetindo o que já vimos, a Trindade Santa. Só a igreja possui essa verdade. A Trindade Santa. A igreja crê num Deus pessoal. Ela não crê no Deus dos místicos, no Supremo Arquiteto, num Criador distante, impessoal. A igreja é contrária ao panteísmo. Tudo é Deus. Deus está na árvore, Deus está no rio, Deus está na mata. Isso é heresia. Isso é panteísmo. Nós também não somos deístas. O deísta crê que Deus é como um relojoeiro. Ele é pessoal, sim, ele é criador. Ele criou todas as coisas como o relojoeiro criou o relógio. Inventou o relógio. Então, ele põe para funcionar e o relógio funciona por si mesmo. Isso se chama deísmo. Deus criou e agora se mantém distante. Essa não é a posição da igreja. A igreja não sustenta isso. Porque a igreja crê que Deus é pessoal.
Aí Deus é criador e Deus é sustentador. Ele permeia o que Ele criou sem se confundir com o que Ele criou. Então a árvore não é parte de Deus, rio não é parte de Deus, terra não é parte de Deus. Os ecologistas chamam de mãe terra, né? Acham que nós somos irmãos, irmão das árvores, irmão dos golfinhos, irmão das baleias. Não é assim? Isso é panteísmo. A igreja não sustenta isso. Deus é diferente da sua criação. E criou cada ser na sua criação com um lugar definido. E Ele não só é criador, mas Ele é sustentador. Tudo que Ele criou, Ele dá direção. Tudo que Ele criou, Ele dirige providencialmente, ou seja, irá cumprir um propósito. Tudo que Ele criou irá cumprir um propósito. Já tem cumprido. Ele é aquele que até mesmo estabelece reis e remove reis. Ele é aquele que usa até mesmo profetas pagãos na sua hora, da sua maneira, segundo o seu interesse. Porque Ele é um Deus soberano, que criou e que sustenta. E que dá um destino providencial. Então, irmãos, todas essas verdades estariam como que embutidas nesse primeiro alicerce, a Trindade Santa. Como nós falamos, cada um desses 8 alicerces que eu tenho procurado mencionar aqui, ele esconde dentro deles outros pequenos alicerces. Se nós fôssemos dissecar, e é o que temos feito aqui desde 20 anos, né? Nós vamos gastar mais 20, 40, 60, 100 anos para falar desses 8 alicerces. Porque eles são todo o conteúdo da revelação de Deus, né? Então, dentro de cada alicerce desse, nós temos vários outros pequenos alicerces. Então, quando nós falamos nesse primeiro, a Trindade Santa, o que está embutido ali? Que nós cremos em Deus que é pessoal. Nós não cremos num poder, numa força, como você vê tanto falar por aí. Energia é Deus, força é Deus, poder é Deus, isso tudo é uma besteira tremenda. Deus é um ser pessoal. Pessoal. Ele nos criou como seres pessoais, à sua imagem. Nós não somos força, energia, nem poder. Nós somos pessoas. Assim como Deus é pessoa. Nós somos criados à sua imagem. Para nos relacionarmos com Ele, pessoa e pessoa. Só que Deus é uma pessoa bem diferente de nós. Ele está muito acima e além de nós. Mas Ele também habita em nós, naqueles que nele creem. Né? Então, quando nós falamos sobre o primeiro alicerce, a Trindade Santa, nós incluímos aí a nossa fé num Deus único. A fé num Deus pessoal. A fé num Deus criador e o único criador. A fé num Deus sustentador de tudo que Ele criou. A fé num Deus que tem propósito e a tudo dá direção. Nós cremos em um Deus uno em essência e trino em pessoas. Um Deus que tem uma única essência, mas subsiste em 3 pessoas que se relacionam de uma forma perfeita, de uma forma magnífica, para a qual nós também fomos chamados a esta relação. O João diz assim, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Essa comunhão eterna de amor sempre é no Deus triuno, mas que se tornou uma verdade para nós quando nós cremos no Senhor Jesus. Nós somos chamados à comunhão da Trindade, do Deus triuno. Então, debaixo dessa verdade, Trindade, desse alicerce, existem outros pequenos alicerces muito importantes, que dão, sim, sustentação a ele. Mas nós já falamos sobre esse assunto. Existe uma série, um conjunto de fitas aí no nosso arquivo, exatamente com esse nome, a Trindade Santa, para os irmãos que quiserem consultar. Nós não vamos voltar nisso, nós vamos prosseguir. Depois nós já falamos também, em outra época, aí mais ou menos há um ano atrás, sobre o segundo alicerce. E o segundo alicerce é a encarnação. Irmão, nós podemos dizer que esse alicerce ele é muito especial. Primeiro porque ele está lá no início, no básico. E porque ele é realmente o fundamento da igreja. Nós não teríamos a menor condição de ser igreja, de viver como igreja. Nós não teríamos nenhuma bênção espiritual como igreja, nem mesmo igreja existiria, se nós não crêssemos na encarnação. Nós poderíamos crer que Deus é triuno de alguma forma, de alguma maneira. Eu posso lembrar isso, creio nisso, creio num Deus pessoal, sim, creio que Ele é criador, sim, creio que Ele é sustentador, sim. Vamos dizer que, de certa forma, falando de modo geral, essas verdades não incomodam tanto. Mas a verdade da encarnação incomoda muito, demais. Tudo que o diabo tem feito, irmãos, verdadeiramente rangendo seus dentes, é procurar desencarnar Cristo. Observe o ensino atual porque nós vivemos nos dias de hoje. Mas esse ensino vem de 2000 anos atrás, desde os tempos do apóstolo João.
Se você ler o Evangelho, as epístolas, você vai ver. Mas observe o ensino, então, hoje, mais elaborado, né? Com cores mais brilhantes do que os gnósticos iniciais, lá no primeiro século. Veja o que as heresias, as seitas, filosofias ensinam hoje. Elas ensinam que há um princípio iluminado, divino, chamado crístico. Nome bonito que eles dão. É o que a Selbiose ensina. O princípio crístico. E esse princípio crístico, ele habitou em Jesus. Mas ele é um princípio, e como princípio ele é imortal. Então ele habitou em Jesus de Nazaré, enquanto Jesus exerceu seu ministério na terra. Quando Jesus morreu, aquele princípio abandonou. E depois aquele princípio habitou em outras pessoas. Ele habitou em Buda, ele habitou em Maomé, ele habitou em Krishna, e em vários outros líderes espirituais. Então tudo que o diabo deseja é desencarnar Cristo. Porque, irmão, o que a Bíblia ensina? Não há Cristo sem Jesus. Não há como tirar Cristo de Jesus, porque é uma única pessoa. Quando Pedro olhou para Jesus, ele disse assim, tu és o Cristo, e não um Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, se nós não cremos nisso, não há igreja, não há salvação. Nós não podemos ser salvos por um princípio. Nós não podemos ser salvos por uma iluminação espiritual. Nós não podemos ser salvos por anjos. Nós não podemos ser salvos por esoterismo. Por irmos de um grau de iluminação a outro grau mais esotericamente mais fechado, para outro grau, como todas as seitas caminham, todas elas da mesma maneira. Seja o Rosa Cruz, seja a maçonaria, seja o que você quiser olhar. Eles caminham da mesma forma. Grau em grau, de grau em grau, de grau em grau. Como se o homem pudesse então ser iluminado pelo conhecimento, um conhecimento esotérico, ou seja, fechado, disponível apenas a alguns, e através daqueles comunicado a outros. Então você vai adquirindo conhecimento cada vez mais oculto, mais fechado, mais elevado, e você vai se espiritualizando. Essa palavra está vulgar nos dias de hoje, né? Em qualquer rodinha hoje, onde antes se falava só de negócio, de trabalho, de dinheiro, hoje em qualquer rodinha de padaria, que você for tomar um lanche, você vai escutar pessoas falando de espiritualidade. Você já percebeu? Nós estamos vivendo uma era mística. Irmãos, a igreja hoje, nesses dias, ela tem tido uma necessidade imensa de proclamar a verdadeira espiritualidade em Cristo Jesus. A verdadeira e genuína espiritualidade. A verdadeira e genuína experiência espiritual. A realidade da salvação em Cristo, da comunhão com Cristo, do Espírito Santo de Deus habitando em nós, da nossa relação com Deus, o Pai, em Cristo Jesus. Essa é a verdadeira espiritualidade. Só a igreja possui a única e genuína espiritualidade. Tudo mais é confusão. Os irmãos já pensaram nisso? Você vê a igreja assim? Ou a igreja para você é mais um item no meio de toda essa bagunça? Ou você vê que a igreja é singular, corpo de Cristo, coluna e baluarte da verdade, não de uma verdade, nem de um pedaço da verdade, nem de uma faceta da verdade, mas de toda a verdade. Coluna e baluarte da verdade. Então, irmão, se seu coração em primeiro lugar não for despertado para isso, você nunca poderá dar o valor adequado ao que Deus te constituiu. Porque você faz parte disso, irmão. Você é membro do corpo de Cristo. Você faz parte desse grupo privilegiado pela graça. Você foi chamado em Cristo Jesus. Ninguém fez a tua cabeça. Ninguém te convenceu de nada. Deus, pela graça, em Cristo, te chamou. E te constituiu membro do seu corpo. Ele rasgou o véu do seu entendimento e te mostrou quem é Cristo. E Cristo, quem sabe, na sua visão, estava ocupando ali o lugar no meio de muitos, mas quando o Senhor rasgou esse véu, Cristo ocupou aquele único lugar. O Filho de Deus. O Verbo de Deus. O Verbo que se fez carne. O Verbo cheio de graça e de verdade. O Verbo cheio de glória. Quem que fez isso com você? Se você conhece a Cristo. Deus. Só o Espírito de Deus pode fazer. Então você não foi a Ele, foi Ele que foi a você. E tornou você membro da igreja, coluna e baluarte da verdade. Que bênção, né? Então meu encargo, irmãos, nesses dias que vamos passar juntos, é procurar olhar um pouquinho esse alicerce. É claro que nós não vamos ficar muito tempo em cada um deles. Não é possível. Nós temos assuntos para toda uma vida, né? Mas nós vamos dar umas pinceladas desses alicerces, para que nós, quem sabe, possamos pescar aí o que é essencial em cada um deles.
Então, o primeiro nós já tocamos em vários estudos, há poucos meses, talvez um ano atrás. A Trindade Santa, primeiro alicerce, da igreja. O segundo alicerce, a encarnação. Nós também já tocamos nele. Já mostramos como que a Bíblia revela que o Senhor Jesus é uma pessoa com duas naturezas. 100% Deus, em nada inferior a Deus. E 100% homem, em nada inferior ao homem. Totalmente semelhante ao homem, menos o pecado. Tentado em todas as coisas a nossa semelhança. Assim como os filhos têm participação comum de carne e sangue, natureza humana, destes também Cristo Jesus participou, para que pudesse entrar na morte, e pela sua morte, destruir o diabo. É o que o autor de Hebreus nos diz, não é? E livrasse, libertasse, quebrasse as cadeias de todos aqueles que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Ele se encarnou, segundo alicerce, para que nós pudéssemos gozar o terceiro alicerce, que nós vamos começar alguma coisinha sobre ele hoje. Expiação. Expiar os nossos pecados. Se o nosso Salvador, esse que realizou expiação pelos nossos pecados, ele não é Deus, então nós não somos salvos. Porque a nossa dívida era para com Deus. E o único ser capaz de satisfazer Deus, a altura de Deus, da justiça de Deus, da santidade de Deus, da glória de Deus, é Deus mesmo. Ninguém pode prestar essa satisfação a Deus senão Deus. Porque ninguém tem a altura dele, a dignidade dele, a santidade dele. Então, se nós haveríamos de ser salvos, e isso significa Deus, a nossa situação com Deus estar acertada, não é com a nossa consciência em primeiro lugar, não é com a culpa do nosso coração em primeiro lugar, é com Deus em primeiro lugar. A Bíblia diz assim, todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia diz assim, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. E nesses homens estão incluídos eu e você. E ímpios e perversos por natureza. A ira de Deus se revela. E como que isso pode ser satisfeito? Como que essa ira de Deus pode ser satisfeita? Só Deus pode prover essa salvação. Então o próprio Deus, na pessoa do Filho, se fez carne. Agora, irmãos, o nosso Salvador também tem que ser homem. Nós não podemos ser salvos por anjos, assim como não podemos ser salvos por ideologias. Nós precisamos de um Salvador humano, um homem que possa responder pelo homem, que possa representar o homem, um verdadeiro homem. E o nosso Senhor Jesus é verdadeiro homem, Deus homem. Então esse alicerce segundo da encarnação, ele é tremendamente importante. Deixe que o Espírito Santo esclareça você sobre o que tem sido dito hoje em dia que ofende esse grande alicerce, seja na boca daqueles que não conhecem o Senhor, ou seja até mesmo na boca daqueles que confessam a Cristo, mas de uma forma não muito clara. Nós temos muito disso hoje em dia. Falam de Cristo, professam Cristo, até mesmo confessam a Cristo, mas sua confissão não é clara. E você vai ver quanto disso há. Como o diabo quer mexer, solapar esse alicerce, encarnação de Cristo. Porque se ele mexer nisso, ele derruba tudo mais que vem depois. É como um dominó, em que você coloca ali um toquinho atrás do outro. Se você empurra o segundo, você derruba todos os outros, né? Ou o primeiro. Então a encarnação é esse segundo tremendo alicerce. Se você mexer nele, se confundir a respeito dele, você vai perder o valor do terceiro, que é a expiação, que nós vamos começar então a tocar hoje. O Senhor Jesus é o único capaz de realizar expiação pelo nosso pecado. Irmãos, meu encargo inicial para hoje era falar sobre o dia da expiação, Levítico capítulo 16. Mas nós não vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso, se o Senhor assim quiser, na quarta-feira. Se você quiser ler antes esse capítulo, antes da reunião de quarta-feira, Levítico capítulo 16, o dia da expiação. Nós vamos ver como a simbologia, Deus usou simbologia para nos dar tremendas verdades sobre a expiação. Mas se o nosso assunto agora, esse terceiro alicerce, é a expiação do pecado, então penso que antes de falarmos da expiação, vamos falar do pecado. Porque a nossa visão do pecado é essencial para a nossa visão da expiação. Se nós não vemos a realidade como a Bíblia aponta do pecado, então nós vamos ter dificuldades com a expiação. Por que eu preciso ser perdoado? Por que eu tenho um problema em mim que se chama culpa? Esse
carrasco universal, que está aqui na consciência, na mente de todo homem, desde que ele nasce. Ninguém precisa colocar a culpa em ninguém, porque desde que o homem nasce, ele nasce com senso de culpa. Por que nós somos assim? Será que a Bíblia mostra por quê? É claro que mostra. A Bíblia coloca tudo isso debaixo dessa grande doutrina, a doutrina bíblica do pecado. E como nós falamos que debaixo de cada alicerce desses grandes 8 alicerces, existem outros pequenos que formam o conjunto, dentro do alicerce expiação, você pode colocar 2 importantes aí. A doutrina da queda e a doutrina do pecado. 2 grandes doutrinas. Você crê na queda do homem? Ou você acha que a queda do homem é historinha, como dizem muitos hoje em dia? Historinha lá de Gênesis 3, uma linguagem simbólica, figurada, que Deus usou o Éden, o jardim, aquela serpente no jardim, a mulher com aquele fruto, tudo simbólico, tudo alegórico, como muitos têm dito hoje em dia. Ou você crê na queda do homem? A Bíblia é muito firme sobre a doutrina da queda, o homem caiu, e a Bíblia é muito firme sobre a doutrina do pecado, ou seja, o homem está alienado de Deus. 2 grandes doutrinas, importantíssimas, que nós podemos colocar debaixo desse teto, desse terceiro alicerce, expiação. Mas antes de falar então um pouquinho sobre o pecado, hoje, gostaria de citar para os irmãos de novo quais são esses 8 alicerces, essa coluna. A Trindade é o primeiro, a encarnação é o segundo, a expiação, onde nós vamos recomeçar agora, é o terceiro, expiação, o Senhor Jesus realizou expiação pelo nosso pecado. Depois o 4º alicerce é a justificação somente pela fé. Tremendo alicerce esse. Justificação pela fé. Depois o 5º alicerce, a ressurreição de Cristo. Nós cremos na ressurreição. A Bíblia fala muito sobre a ressurreição. O que a ressurreição de Cristo produziu. Então a ressurreição seria o 5º alicerce. Depois nós teríamos o Espírito Santo como 6º alicerce. É um alicerce também tremendo da igreja, o Espírito Santo. Depois o 7º alicerce seria o corpo de Cristo, ou a própria igreja como corpo de Cristo. Esse é um outro alicerce. Nós cremos no corpo de Cristo, na igreja. Então esse é o 7º alicerce. A nossa visão sobre o corpo de Cristo é muito importante, irmão. Nós vamos chegar lá e examinar. Muita coisa hoje é falada em nome de igreja. Igreja é isso, igreja é aquilo. E a igreja faz assim, a igreja pratica assim, a igreja tem esse hábito, a igreja se comporta assim, a igreja ensina isso. O que é a igreja? Quais são os moldes da igreja do Novo Testamento? Esse é um alicerce. Se nós nos perdermos nesse alicerce, nós podemos nos enganar muito. Nós podemos chamar coisas monstruosas até de igreja. Coisas que estão tão distantes do Evangelho. Chamar de igreja, né? E por último, o último alicerce, o 8º, nós colocamos debaixo do nome de o supremo propósito de Deus. Incluído nesse alicerce, nós vamos chegar lá, se o Senhor permitir. Nós temos um outro grande, incluído nesse 8º, a segunda vinda do Senhor. A segunda vinda do Senhor é um alicerce da igreja. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens, diz a palavra. Nós cremos que o Senhor Jesus, o Verbo encarnado, morto, ressuscitado, ascenso aos céus e entronizado, esse nome que está acima de todo nome, ele vai voltar para arrebatar os seus santos, para eterna comunhão com ele e julgar toda a terra, segundo a resposta ou não ao Evangelho. Então nós cremos nessa grande alicerce, a segunda vinda de Cristo. Nós incluímos aí debaixo desse 8º, né? Supremo propósito de Deus. Mas hoje eu queria citar uns textos para os irmãos, não sei se vamos ter tempo de ler muita coisa, nosso tempo é curto, mas eu vou pelo menos citar alguma coisa que eu considero importante a respeito do pecado. Se havemos de entender expiação, se havemos de ver algo da beleza da cruz, se havemos de ver algo do valor daquele sacrifício que o Senhor realizou na cruz do Calvário, não como mártir, não como modelo, também não. Não porque ele era muito simpático a nós. Também não. Mas se nós havemos de ver a glória da cruz como ela é, nós primeiro precisamos ver o pecado. O significado do pecado. Irmão, pregar sobre o pecado é fora de moda. Porque é algo que agride
segundo as palavras usadas, a decência humana. Mas, irmão, o homem é tão tolo que ele é cego a respeito de si mesmo. No século XVIII, quando na história a nossa geração humana viveu uma era chamada iluminismo, ou racionalismo, os homens, não só nessa era, mas como também em outros, mas especialmente nessa era, eram muito orgulhosos. Eles olhavam para si mesmos e se achavam o centro do universo. Todo homem assim o vê, quando não conhece a Cristo. Então eles procuravam interpretar todas as coisas por eles mesmos. Aquilo que eles não podiam compreender com a mente e com a razão não era verdadeiro. Não era real, como eles diziam. Por isso o movimento se chamou racionalismo. Aquilo que não é racional, que não se pode entender com a mente, não se pode explicar, então não é real. Só é real o que é racional. E nós tivemos grandes expoentes naquele tempo, os irmãos se lembram. Voltaire, aquele filósofo francês, né? René Descartes, Jean-Paul Sartre. Mas é interessante o que Deus fez, irmão. Dando um fim naquela era. O homem continuou com essa semente no seu coração até hoje. Quando você olha os movimentos de hoje, até mesmo dentro da igreja, você vai ver a mesma ideia. Pessoas dentro da igreja continuam achando que o homem pode ser salvo por mecanismos psicológicos. Depende dele ser melhor canalizado psicologicamente. Ou quem sabe melhor canalizado socialmente. Isso tudo é uma ofensa à cruz. Porque a Bíblia ensina a respeito do pecado. E a Bíblia ensina que nós somos um carro que sofreu um acidente, que quando a seguradora olhou, ela deu perda total. Ela não deu reforma, nem lanternagem. O homem é um caso de perda total. É o que a Bíblia ensina. Mas quantas pessoas hoje, até dentro do cristianismo, têm ensinado que o homem precisa só de lanternagem? O Evangelho é um instrumento muito útil para reparar o homem, para fazer uma lanternagem. Mas, irmãos, isso é contrário à revelação da Palavra de Deus. A Palavra de Deus diz que o assunto do homem é um assunto de perda total. Nós não precisamos ser reformados. Nós precisamos ser regenerados. Nós precisamos de um novo homem aqui dentro. Uma nova natureza, novo coração, novos sentimentos. Nós sentimos errado, falamos errado, pensamos errado e escolhemos errado. Nós precisamos escolher certo, falar certo, agir certo e pensar certo. E para isso acontecer, nós precisamos ser outra pessoa. É isso que a Bíblia ensina. E para nós sermos outra pessoa, só tem uma maneira. Nós precisamos nascer de novo. E para nós nascermos de novo, nós precisamos crer em Cristo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Não pode entrar no reino de Deus. O Senhor falou isso para aquele homem tão culto, né? Tão sábio humanamente falando, o Nicodemos. Então os irmãos vejam como os alicerces bíblicos são sólidos. O Evangelho não prega reforma, prega regeneração. Mas isso vem depois. Por que regeneração? Porque o homem é um caso de perda total. O homem é pecador. Agora, pregar isso ofende, na linguagem então que eu usei, a decência humana. Porque o homem não se vê assim. Ele acha que ele precisa mesmo de ajuda. Ele precisa de ajuda. Qualquer tipo de ajuda. Até mesmo se ele pudesse ajudar, ele conseguiria algo. Quando ele não consegue se ajudar, ele procura um grupo para ajudá-lo. Mas o que ele precisa é ajuda. A Bíblia diz que ele não pode ser mudado com ajuda nenhuma. Ele só pode ser mudado por regeneração. Ele só pode ser mudado por se relacionar com Cristo, que é Deus. Ele só pode ser mudado se Cristo for formado nele, se uma nova natureza for dada a ele, para que ele tenha uma nova maneira de pensar, nova maneira de ver a vida, nova maneira de se relacionar, de sentir, de escolher. Isso é o que a Bíblia chama de pecado, perda total. Irmão, que coisa importante. Então, quando aqueles soberbos, o homem natural, estavam ali se vangloriando da razão humana, na era do iluminismo, interessante, Deus usou um homem entre eles. Não era um cristão, era um ímpio também, chamado Jean Piaget. Você que conhece um pouquinho da história já ouviram esse nome. Deus usou esse homem, sabe para quê? Para que ele escrevesse um livro, um grande livro, muitas páginas, chamado Crítica à Razão Pura. Que coisa impressionante, não é? Deus pegou um do meio deles mesmo. Vem cá você aqui, Piaget. Escreve um livrinho aqui. E coloca na cabeça desses outros aí. Porque ele era um dos mestres. E o seu livro se chama Crítica à Razão Pura. Eles se esgotaram no racionalismo e viram que eram como um cachorro correndo atrás do próprio rabo.
e que nunca mordia o próprio rabo. Nada, nada, nada. E quando você começa a ler esses homens, você vai encontrar o seu niilismo, né? Eles chegaram a essa conclusão. Nada é nada. E se nada é nada, então viva a sua vida. Coma e beba, porque amanhã você vai morrer. Essa é a filosofia do racionalismo. Não é? Irmãos, quando esse Voltaire morreu, um dos expoentes dessa época, sabe o que aconteceu? Ele era francês. A Sociedade Bíblica Francesa comprou sua casa. E através da sua casa foram impressas milhares de Bíblias para toda a França. E 90 livros desse grande nome, esse Voltaire, um grande expoente da época do racionalismo, 90 livros dele, daí a poucos anos, foram vendidos por $2. Não valiam nada. E ele, quando estava vivo, disse que a Bíblia, daí a no máximo 100 anos depois dele, ia ser um livro que só ia ser encontrado nos museus. Foi isso que ele disse sobre a Bíblia. Era um livro que só ia ser encontrado em museu, daí a 100 anos. Voltaire morreu, sua casa foi comprada pela Sociedade Bíblica Francesa, e 90 livros dele foram vendidos por $2. Foi isso que Deus fez com aquele homem. Porque, irmãos, a verdade de Deus não pode ser suplantada. Não pode ser superada. A igreja é coluna e baluarte da verdade. Como Deus, através dos séculos, irmãos, tem preservado a igreja como coluna e como baluarte. A questão não é essa. A questão é se nós temos tido resposta ao Senhor, resposta no conhecimento de Deus, no estudo da palavra, na busca da visão do Senhor como ela é, sido parte desse testemunho. Essa é a questão. Que o Senhor irá preservar o seu testemunho, isso é certo. Mas se nós iremos fazer parte desse testemunho, essa é a questão. Então que o Senhor desperte em nós esse desejo. Nós não vamos gastar essas reuniões todas daqui para frente, procurando propriamente mexer em doutrinas, em si mesmas. Essa não é a finalidade. Nós queremos que com a ajuda do Senhor, nós possamos cavar a areia, o terreno arenoso, movediço, como o Senhor diz lá em Lucas, encontrar a profunda rocha, né, lá no fundo, encontrar a rocha e lançar sobre ela os nossos alicerces, para que nós sejamos uma casa bem fundada, não edificada sobre a areia, mas edificada sobre a rocha. Irmãos, hoje no cristianismo nós temos visto muito do semear duas sementes. A Bíblia foi tão clara com relação a esse princípio. O Senhor lá em Deuteronômio, abra sua Bíblia em Deuteronômio, para você ver que interessante, por favor. Abra lá em Deuteronômio 22. Veja uma tipologia que fala muito dos nossos dias atuais. Deuteronômio 22, olha os versículos de 9 a 11. Interessante nós vermos por que o Senhor ordenou assim. Deuteronômio 22, 9. Não semearás a tua vinha com 2 espécies de semente. Veja bem, 2 espécies de semente. Para que não degenere o fruto da semente que semeaste e a messe da vinha. O mesmo princípio nos versos 10 e 11, olha. Não lavrarás, arar a terra, né? Lavrar, conjunta de boi e jumento, juntos. Você colocar de um lado ali daquele jugo um jumento, do outro lado um boi. Não te vestirás de estofos de lã e linho juntamente. O que o Senhor está falando aqui em princípio? Mistura. Você vê que quando ele estabeleceu ali em Gênesis, né, a restauração da criação, ele diz assim, cada árvore produz segundo a sua espécie. Cada semente segundo a sua espécie. Não é? Irmãos, como o Senhor condena a mistura? E como hoje na vida da igreja nós temos visto tanta mistura. Nós temos um pouco de cristianismo, um pouco de misticismo. Nós temos um pouco de Jesus e tem um pouco de anjo. Não é assim, irmão? Você tem um pouco de tudo. Uma colcha de retalhos. Feia demais. Mas o Senhor, pela sua bondade, assim como Ele fez todos os séculos, Ele tem restaurado um povo ao que é essencial. Com fundamento, com alicerce, com a verdade, com proclamação definida, clara. Lembra que quando Paulo escreveu lá para os Coríntios, falando sobre o culto deles, ele fala assim, olha, se a trombeta não der um som certeiro,
como se preparará para a batalha? Se você tocar um som indefinido, como nós vamos saber se aquilo é cítara, se aquilo é flauta? Né? Lembra que Paulo falou isso aos Coríntios, lá no capítulo 14? Ele fala assim, também vós, quando os reunis, vocês têm que ter um som definido. O que vocês creem? Que Deus que vocês adoram? Que tipo de Deus Ele é? Né? Quais são as verdades essenciais que vocês se apoiam? No que vocês se gloriam? Por que vocês estão juntos? Vocês têm um som definido? Os coríntios não estavam tendo. Então, irmãos, que necessidade nós temos hoje? Mas, de modo geral, irmão, não é isso que agrada o povo. Não é isso. O que agrada o povo é pregação emocional. É aquela coisa que embala as emoções, que satisfaz o homem. Deus é um Papai Noel celestial. Você só precisa encontrar a maneira certa, ou quem sabe até através das pessoas certas, e os líderes se colocam nessa posição, eles são os mediadores. Então eles vão tornar claro o seu pedido a Deus, seu Papai Noel. Então você fica lá aguardando com fé, firme, dando dízimo, fiel, porque Deus uma hora, Ele vai te abençoar. Papai Noel celestial. Não é? A igreja tem dado um som indefinido, esse som não atrai ninguém, esse som não fala nada sobre Deus. Esse é um Deus de cara frouxa, de cara errada. Então, irmãos, a finalidade de nós retornarmos a esse alicerce é que o Senhor possa resgatar nos nossos corações o que é essencial. Quais são os alicerces sobre os quais a igreja é edificada? Quais são os alicerces da nossa adoração? Por que nós adoramos a Deus? Por que nós temos segurança nele? Por que nós cremos que os nossos pecados foram perdoados? Por que o problema de nossa culpa foi resolvido? Por que nós temos alegria divina? Tudo isso tem um porquê. Mas se os alicerces não forem resgatados, nós estamos sobre a areia movediça. O dia que você arrepia, a reunião foi uma bênção. O dia que você não arrepia, a reunião foi uma bênção, etc, etc. É assim? Isso tudo é nada, irmãos. O Senhor deseja resgatar em nós a alicerce. Nós adoramos com arrepio, sem arrepio, doente, saudável, com morte, sem morte, com dor, com crise, com dor de estômago, com dor de cabeça, com problema em casa, fora de casa, com perda de emprego. Nós adoramos, porque o Senhor é fiel, bom, cuida de nós, morreu por nós, nos alicerçou firmemente na rocha. Não é? Os irmãos veem a diferença entre uma coisa e outra? Há muita diferença, irmãos. Muita diferença. O Senhor quer chamar para si um povo sadio. Não crianças. Chega um daqui, chacoalha, mexe um chocalinho bonito, aquele monte de bebês corre atrás dele. Esse aqui é um chocalho novo. Um chocalho que ninguém tocou na igreja. Vamos lá ver o que ele tem. Não é? Tem várias pessoas tocando chocalhos para todo lado. Você liga a televisão, você liga o rádio, tem chocalho de toda cor dentro da igreja, falando barbaridades, oferecendo de tudo, a baixo preço. Mas nós fomos chamados para conhecer o único Deus verdadeiro, em Cristo Jesus, e sermos uma casa alicerçada sobre a rocha. Porque, irmãos, o certo é que a enchente vem. O certo é que os rios vão transbordar. O certo é que os ventos vão soprar. Isso é certo. Porque se há uma coisa certa na vida, é o sofrimento. Então, se nós não estivermos alicerçados sobre a rocha, pior para nós. Porque o certo é o sofrimento. O certo é a velhice. O certo é a dor. O certo é a degeneração. Né? No que concerne a experiência da vida humana. Se nós não estivermos alicerçados sobre a rocha, vida cristã não pode ser improvisada. Não é improvisado. Não existe Deus de última hora. Existe tudo de última hora, menos Deus. Deus ou é um Deus de toda hora, ou Ele não será um Deus de última hora. Então, se a nossa casa não for alicerçada sobre a rocha, nós vamos perder tempo. E nós iremos sofrer. Né? Vamos tocar um pouquinho. A gente tem muito pouco tempo. Mas eu gostaria de tocar em alguma coisa. A respeito, então, do pecado. Deixa eu só citar os textos, se os irmãos quiserem, vão procurando. Irmãos, a Bíblia é muito clara. Quando ela diz que nós, por essência, por natureza, nós nascemos em pecado. Nós nascemos alienados, separados. Ninguém precisa ensinar para nós ser egocêntricos. Ninguém precisa ensinar para um menininho de 1 ano agarrar
na mão da coisa que está na mão do pai e puxar para ele numa demonstração de rebeldia e de que isso é meu e me dá. E ninguém precisa ensinar para ele bater no seu coleguinha para obter o que ele quer. Ninguém precisa dessa aula. Essa aula está na natureza humana. O homem nasceu em pecado. No Salmo 51, versículo 5, Davi diz assim: eu nasci em pecado. E em pecado minha mãe me concebeu. O Salmo 58, logo à frente, abra sua Bíblia, por favor. É um versículo muito interessante. Salmo 58, o que eu citei é o Salmo 51, versículo 5, se você quiser conferir depois. Olha o Salmo 58, versículo 3. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Desde a sua concepção. Desviam-se. Nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Esse é o homem. Não há um homem verdadeiro. Não há um homem, por natureza, honesto. Irmãos, toda verdade, toda honestidade, toda sinceridade, toda, entre aspas, incorruptibilidade tem seu limite. Porque o homem é pecador. Ele é pecador. Nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. A nossa compreensão dessa verdade é a primeira necessidade para nós vermos a beleza da cruz no que concerne a nossa salvação. E nós vemos então o porquê do Senhor naquela cruz, quando o pecado no singular, o pecado de todos nós, colocado sobre ele, fez então com que ele, naquele clamor diante do Pai, dissesse: Deus meu, por que me desamparaste? Desamparaste. Alienação, separação. Isso significa pecado. Pecado significa exatamente essa quebra, essa alienação. Então, às vezes, nós temos costume de usar palavras que, na verdade, elas são erradas. E eu não sei com relação a você, mas eu entendo que nós devemos ser muito cuidadosos com relação à palavra. As palavras são muito importantes. A palavra transmite ideias, transmite conceitos. Quando você fala, por exemplo, assim: eu larguei meu guarda-chuva lá na igreja, você está falando uma coisa errada. Não tem jeito de você largar um guarda-chuva na igreja, só você engolir o guarda-chuva. Porque igreja somos nós, né? Não tem jeito de você deixar o guarda-chuva na igreja. Você pode deixar o guarda-chuva no local de reunião, mas não na igreja. Então nós usamos palavras erradas, né? Que exprimem a coisa errada. Porque isso aqui não é igreja. Isso aqui é só um local de reunião. Não é assim? Então da mesma maneira você diz assim: aquela pessoa só falta conhecer Cristo. Porque ele é uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa cumpridora dos seus deveres. Que seja cumpridora dos seus deveres. Mas, estritamente falando, não há ninguém bom, ninguém honesto, ninguém verdadeiro. Somos todos pecadores. Gatos dentro do mesmo balaio, numa briga tremenda. Abra sua Bíblia em Tito. Tito capítulo 3. Por isso, irmão, que a cruz, ela vai brilhando aos nossos olhos. Uma outra ocasião nós vamos chegar nela. Mas não vê como que a coisa acontece? Quanto mais nós vemos o pecado, mais nós vemos a beleza da salvação. A beleza da cruz, não é assim? Não dá para você começar pela expiação. O assunto nosso é expiação, esse terceiro alicerce. Mas nós temos que começar pelo pecado. Por que nós precisamos de expiação? Nós somos bons, então não precisamos de expiação. Nós somos sinceros, então não precisamos de expiação. A expiação foi feita pelos mentirosos. A expiação foi feita para os rebeldes. A expiação foi feita para os indignos, não é para os dignos. Não é assim? Olha o que a palavra diz em Tito, capítulo 3. É por isso, irmão, que o milagre da regeneração é que realmente conduz as pessoas ao Senhor. É o milagre da regeneração, como o nosso irmão Newton aqui tocou muito bem. O milagre da regeneração. Ele, pela sua graça, nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. A palavra é muito clara. É dom de Deus, não de obra nenhuma, para que ninguém se glorie. É aí que nós temos que começar. Não é? Não há ninguém bom, ninguém sincero, ninguém verdadeiro, ninguém honesto, em essência.
Tito, capítulo 3, versículo 3. Pois nós também, Paulo está se incluindo, ele também. E lembra que Paulo era um ladrão, um assassino, um bêbado, nada disso. Paulo era um fariseu, um homem zeloso da lei, super moral, humanamente falando, super caráter. Era ou não era? Era. E é ele quem está escrevendo isso. Nós. Ele está se incluindo. Você está vendo quando ele viu a Cristo? Quando ele viu a Cristo, ele viu que não existe super moral, não existe super caráter, não existe super nada. O homem é falido. Então ele escreveu assim, pois nós também, outrora, éramos nécios. Primeira palavra que ele põe, ignorantes. Irmãos, essa é a primeira palavra que bate de frente com o homem, né? Imagina, passamos aqui em 200 e poucas pessoas. E ser confrontado por isso não é uma coisa agradável. Quem é você e eu, cada um de nós que estamos aqui? Um bando de tolos, nécios, ignorantes. Esses somos nós. Amávamos tudo, menos Deus. Achávamos que sabíamos tudo e não sabíamos nada. Achávamos que conhecíamos a vida e não conhecíamos nada. Né? Começamos a viver e vimos que não conhecíamos nada. Nécios. O que mais se diz? Desobedientes. Desgarrados. Ovelhas sem pastor. Ovelha sem pastor não é nada. Os irmãos sabem que, olhando o instinto animal, a ovelha é um dos animais mais burros que existe, e o burro é chamado de burro. A ovelha que devia ser chamada de burra. Porque a ovelha, no que concerne ao instinto natural, é dos animais mais burros que tem. A ovelha não aprende nada. A ovelha precisa do pastor para comer. Se deixar sozinha, ela morre de fome. O leão não morre, o burro não morre, a mula não morre, o jumento não morre, mas a ovelha morre. O Senhor Jesus falou assim, vós sois as minhas ovelhas. Ela não discerne nada, ela não sabe encontrar pastos, ela depende do pastor para tudo. O pastor que faz por ela. O pastor mostra a hora do pasto, ela vai beber água em águas turbulentas, o que ela faz? Cai dentro da água, morre afogada. Você já viu um animal cair dentro da água? A ovelha consegue morrer afogada numa água turbulenta. Por isso que o Salmo 23 fala assim, ele me conduz para águas o quê? Tranquilas. O pastor não leva a ovelha para águas tumultuosas. Ela é burra, nécia. Primeira palavra que Paulo põe aí, tola. Esses somos nós. Mas irmãos, que bênção, né? Nós somos esses tolos que podem olhar para o Senhor, como o Salmo 23, e falar o que para ele? O Senhor é o meu pastor. Então, o burro está seguro, não é? Nada me faltará. Ele me faz deitar, a ovelha não se acomoda, ela não se acomoda se tiver tudo certinho, né? A ovelha é perfeccionista. Não pode ter um mosquito, não pode ter um barulho, não pode ter um lugar que não seja bem fofinho para ela se aconchegar. Ela não dorme em qualquer lugar, pendurada em árvore, né? Igual as feras dormem, né? Não, de jeito nenhum. Ela tem que dormir no calorzinho, aconchegadinho. Ela é um animal terrível. Cuidar de ovelha é uma tristeza para o pastor, né? Porque é um animal complicado. Somos nós. Então, Paulo usa essa palavra, desgarrados, né? Como ovelhas que não têm pastor. Lembra que Pedro fala? Pedro fala assim, agora, vós andavas desgarrados como ovelhas. Lembra? Pedro? Aí ele fala assim, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo das vossas almas. Coisa linda para nós, né? Ele realizou expiação por nós. Agora, primeiro nós precisamos ver pecado. Quem sou eu? Quem sou eu? Pecador, né? Então, Paulo diz lá, nécios, desobedientes, desgarrados. Olha como ele vai mais longe, ó. Escravos. Irmão, essa palavra ofende muito o homem. Sabe por quê? Porque a palavra que o homem mais gosta é livre. Não é? É dizer que ele é livre. Ele fica doido para sair de casa. Ele acha, naturalmente falando, é claro, né? A grande maioria dos lares. Ele acha que lá é uma prisão. Não, mas o pai isso, a mãe aquilo, limite daqui, limite de lá. Isso rebela em casa, rebela na escola. Todos nós por natureza. Porque ele acha que ele é livre. A cabeça dele que é importante, a cabeça dele que é lúcida, a cabeça dele que entende tudo, né? Então, ele gosta dessa palavra livre. Liberdade humana. Você já viu com que boca cheia o homem usa a palavra autonomia? Você já viu? Quando ele começa a ganhar dinheiro, ele entra na profissão, começa a ganhar dinheiro, aí ele vai falar da vida dele para os outros e fala, agora eu tenho tido a minha autonomia, tenho conseguido a minha autonomia. Ele está ganhando um dinheirinho, pode pagar aluguel.
Irmãos, que palavra forte essa palavra. Nunca devia ser usada pelo homem dessa maneira. Autonomia. Palavra que significa nomos, lei, auto, próprio, lei própria. Ser autônomo significa ser a sua própria lei. Eu sou a minha própria lei. Eu não me guio por nada, não me rejo por nada. Eu sou a minha própria lei. O único ser autônomo no universo é Deus. Só Deus tem autonomia. Todo ser criado é dependente, porque ele foi criado. Se ele é criado, ele é dependente, ele não é autônomo. Ele não pode viver sem o Criador. Mas o homem gosta da palavra autonomia. Ninguém me dirige, ninguém me governa, eu compreendo, eu entendo. Né? Mas Paulo fala o contrário. Paulo fala escravo. Não é autônomo, não é livre, é escravo. Escravo do quê? Paixões e prazeres. Nós achamos que estamos por cima, né? Por cima das paixões, no governo das paixões, no governo dos prazeres. Todos nós. Tudo isso é por causa da primeira palavra. A primeira palavra aí domina tudo. Necios, não é? Nós somos necios, tolos. Então nós achamos que estamos no governo da situação. Nós não vemos que nós somos camelos. E que alguém está cavalgando sobre nós. Escravo. Escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Mas não acabou a lista, não. Olha aí. Vivendo malícia. Malícia. Os nossos atos são maliciosos. Claro, irmão, eu me estou referindo ao homem natural. Cada um dos que conhece a Cristo e é regenerado e tem a natureza de Deus vai sendo formada e fortalecida em nós. Mas quem vive em nós é Cristo. Então, pela nossa relação com Cristo, Cristo vai vivendo em nós. Nós vamos amando segundo Cristo, servindo segundo Cristo. Essa é a verdade da vida cristã. A outra verdade. Mas nós estamos nessa primeira verdade. Primeira verdade sobre nós mesmos. Todos os nossos atos são maliciosos. Nenhum homem faz nada sem uma segunda intenção. Nada. Toda mão que dá na frente tem uma outra atrás esperando alguma coisa. Nem que seja um agradecimento. Nem que seja uma atitude qualquer de recompensa. Ninguém dá nada de graça. Porque o homem é malicioso. Né? Esse é o homem por natureza. Malícia. Todos os nossos melhores atos, eles são contaminados pelo pecado. Só em Cristo nós podemos fazer e servir de forma nova. Novidade de vida, como diz a palavra. Né? Mas não é só malícia, não. É inveja também. Inveja. Nós vivemos em disputa. Não é assim? Só a nova natureza em Cristo pode nos salvar da inveja. Nós somos invejosos. Nós invejamos tudo. A inveja é uma arma tão grande, irmão, que grande parte desse marketing, né, que é feito aí pelos propagandistas, ele mexe com a inveja. Você já viu isso? Ele mexe com a inveja do homem. Então ele mostra uma pessoa vendo a outra ter aquilo, possuir aquilo, fazer aquilo, né? A propaganda mexe com isso. A inveja, uma pessoa cobiçando o que a outra tem. Inveja. Porque assim é a natureza do homem. E o que mais? Odiosos. Odiosos. E odiando-nos uns aos outros. Aí depois no verso 4, 5 e 6, você vai ver a beleza do que ele fala aí. Mas aí é o outro lado da verdade. Ele mostra que a bondade de Deus se manifestou e em Cristo nós somos lavados com um lavar que é regenerador. Você vai ver isso no verso 5. Lindo versículo. Esse lavar regenera, ele não reforma. Ele não faz uma lanternagem. Esse lavar gera de novo, começa de novo, regenera. Lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Esse que regenera, ele também renova, porque mesmo regenerados, de alguma forma, se nós perdemos aquela relação vital com Jesus, por algum motivo, nossa vida pode se tornar velha, cansada, fosca, turva. Então nós precisamos do lavar não regenerador de novo, porque nós já fomos gerados de novo pelo Espírito Santo. Nós precisamos ser renovados. Os que já foram regenerados vão ser renovados. E aí diz que o Espírito Santo faz as duas coisas. No verso 5. Regenera e renova. Pela graça rica de Deus em Cristo Jesus. Então, irmão, vou terminar por aqui. Quem sabe quarta-feira a gente prossegue. A primeira verdade importante, antes da gente ver a expiação, é o pecado. Uma compreensão bíblica sobre o pecado. Para que nós tenhamos, então, um coração claro com relação à beleza da cruz. Uma visão clara com relação à glória da cruz. E, irmão, só assim, o que Paulo fala lá em Filipenses poderá ser uma verdade para nós. Quando ele fala ali sobre a verdadeira circuncisão, que não era aquela que o judeu praticava, uma circuncisão da carne, literal, natural.
Paulo fala que a verdadeira circuncisão se compõe daqueles que adoram a Deus no Espírito. Sabe quem são os que adoram a Deus? São os que sabem que são pecadores. Ninguém adora a Deus se não sabe que é um pecador e não conhece a graça de Deus em Cristo. Ele adora só a si mesmo. Todos existem para me servir. Todos existem para fazer minha vontade. Sabe em que situações isso se torna mais claro? Nos nossos problemas crônicos. Sabe o que nos causa mais sofrimento, irmãos, na vida humana? Um problema crônico. Pense sobre isso. Quando você passa por um problema crítico na sua vida, uma perda, seja o que for, uma doença de alguma forma que passa, aquilo de alguma forma passa. De alguma forma tem um peso mais tênue. Mas o homem é provado quando ele sofre por muito tempo. Um problema crônico. Ele não pode mudar uma situação. Ele não pode mexer no coração do outro. E ele acha que o problema é o outro. Então ele não pode mexer no coração do outro. Ele não pode mudar aquela circunstância. É o que nos causa mais dor, mais sofrimento. Não é? Então, nós só somos adoradores de Deus quando nós temos um senso claro dessa nossa inabilidade, dessa nossa impotência. E Paulo diz, adoramos a Deus no Espírito. Depois ele diz assim, nos gloriamos em Cristo. Quem que se gloria em Cristo? Só os que sabem que são pecadores. Ninguém mais se gloria em Cristo. E depois, por último, não confiam na carne. Quem que não confia na carne? Só os que conhecem a Deus em Cristo. E os que sabem que são pecadores. Senão tudo que fazemos é baseado no que temos, né? De recursos naturais. Confiamos na carne. Posso fazer, posso falar, posso servir, posso ajudar. E nós vamos trocando os pés pelas mãos, e falando errado, e fazendo errado, e confundindo tudo, e criando problema uns com os outros, não é? Porque nós somos inábeis para servir. Enquanto nós confiamos na carne. E vamos continuar confiando na carne. A não ser que vejamos o tamanho do nosso pecado. Que o pecado não gerou só culpa sobre nós, não. O pecado gerou culpa, o pecado nos escravizou, e o pecado corrompeu. Quarta-feira talvez nós falemos um pouquinho sobre isso. O pecado gerou culpa, o pecado nos escravizou, e o pecado nos corrompeu. Ele bagunçou todas as nossas motivações, elas são corrompidas. Não há nada bom por essência no homem. Tudo é corrompido. Então essa visão adequada de pecado nos dá uma visão adequada da cruz. Precisamos de um Salvador. Um Salvador fora de nós, porque por nós mesmos não dá. Tem que ser um Salvador fora de nós. Tem que ser um Salvador adequado a Deus, porque nosso problema é com Deus. Tem que ser um Salvador que possa me salvar como homem. Ele tem que ser homem. Homem que responda por mim. Homem que me represente fielmente diante de Deus. Homem que, no que concerne a salvação da alma, homem que possa me acudir nas minhas provações. Homem que possa me salvar em tudo que eu sou. Não só regenerar meu espírito, mas homem que possa mudar minha mente. Porque experimentou a mente humana. Homem que possa mudar minha vontade, porque sua vontade em tudo foi obediente a Deus. Homem que possa mudar minhas emoções, porque eu sinto errado. Um homem que sentiu conforme aquele pulsar do coração de Deus. Eu preciso de um Salvador assim. Um Salvador que regenere, comece tudo de novo. E um Salvador que mude mente, mude vontade, mude sentimentos, mude tudo. Esse é o nosso Salvador adequado. Então, primeiro precisamos ver que o pecado corrompeu tudo. Espírito, alma e corpo. Gerou culpa, escravizou e corrompeu tudo. Esse é um alicerce, irmão, bíblico. A queda e o pecado. Só vamos ver a glória da cruz debaixo dessa ótica, dessa luz. Senhor, então, nos ajude a caminharmos nesse trilho. Amém. Ó Pai, nos ajuda, Senhor, na compreensão da Tua palavra. Nós precisamos de toda a habilitação da parte do Senhor. Nós não somos suficientes, Senhor, em nada. Somos mesmo tolos, desgarrados, desobedientes. Muito obrigado por esse lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Muito obrigado porque o Senhor é o nosso bom pastor, que tem cuidado das nossas vidas tão tolas, tão necessitadas, tão rebeldes.
Muito obrigado por esse teu cuidado paciente de pastor, Senhor, pelas nossas almas. Continua trabalhando em nós, Senhor, pelo teu Espírito e pela tua palavra, nos convencendo do nosso pecado, da nossa pequenez e também da glória do nosso Salvador, da glória da cruz e da expiação. Ajuda-nos, Senhor. Queremos ser uma casa edificada sobre a rocha, coluna e baluarte da verdade que o Senhor depositou em nós. Nós te agradecemos pela noite de reunião que o Senhor nos deu em torno de Ti, por tudo que celebramos, Senhor, junto de Ti. Muito obrigado. Continua falando, Senhor mesmo, aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.